Boa noite, meus irmãos, graça e paz seja sobre a tua vida nesse momento, amém? Amém? Aleluia! Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Pelo menos por 2 meses, eu desafio você a ter este capítulo como a sua leitura diária, ou a sua leitura semanal. Nós por 6 semanas, acredito, 6 ou 7 sermões, nós faremos em cima desse capítulo, do verso 1 ao verso 37. E por que estou destacando a importância dele? Porque é um sermão profético de Jesus. E ele traz para o povo de Deus um grande alerta e um grande incentivo. Então, eu quero ler hoje, como o primeiro sermão dessa série, eu vou ler todo o capítulo, do verso 1 ao verso 37. Eu sei que é um pouco longo, mas eu conto com o seu esforço. E a partir da nossa leitura, eu ficarei apenas com o versículo 1 ao versículo 4. Amém? Diz assim o texto. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então, Jesus começou a dizer-lhes: Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e, por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás, para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá.
Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Irmãos, vamos orar? Senhor, eis a tua palavra, que os nossos corações estejam atentos, vigilantes, que tudo que aqui está escrito sirva para o teu povo observar, perseverar, tomar decisões pessoais, para que possamos estar preparados para este grande dia. Senhor, que a tua palavra em nossos corações possa, nessa noite, fazer os teus efeitos, que teu Espírito comunique a nós a tua verdade. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a compreender, dá-nos fé, acrescenta-nos fé cada vez mais. Nós oramos por Cristo, pelo teu Espírito pedimos. Amém. O texto que nós acabamos de ler é o sermão completo. O sermão de Jesus Cristo, conhecido como sermão profético. E se pudermos colocar um tema nesse sermão, você não tenha dúvida de que o juízo de Deus é o grande tema desse sermão. Deus está aqui dizendo que derramará o seu juízo. E qual é o objeto do seu juízo aqui? Como os primeiros versículos já mostram, o templo. O templo. Para que você se lembre, o templo é de fato o local onde a nação israelita, onde havia ali o centro da vida nacional daquele povo, onde eles se encontravam com Deus, ali eles faziam sacrifícios, ali simbolizava a relação de Deus com o seu povo. Porém, desde o capítulo 11, Jesus, ele chega ao templo, no verso 11 diz que ele olha e se retira. Depois, um pouco mais à frente, no verso 12,
ele entra, interrompe todo o culto, interrompe todas as atividades daquele templo, dizendo que vocês estão fazendo da casa do Senhor uma casa de ladrões, covil de salteadores. E ele purifica o seu templo. João capítulo 2, o evangelista João, ele traz isso com o maior rigor. Jesus chega a pegar um chicote, e ali você compreende que ele estava trazendo a purificação do próprio Deus. E neste templo, no capítulo 11 e agora já no capítulo 12, Jesus diz para todos aqueles líderes, sacerdotes, escribas, fariseus, que ele era o Filho de Deus com autoridade. Lembra do último sermão? A viúva pobre. E aqueles homens que estavam entregando aquilo que sobravam. E ela entregou a verdadeira adoração, entregou tudo ao Senhor. Jesus ali diz que ela ofertou mais do que a todos eles. Com que autoridade ele faz isso? Ele já disse, ele é o filho de Davi e é também o Senhor de Davi. Tudo isso Cristo fez dentro do templo. Porém, o verso 1 ao verso 4, que é o trecho que nós iniciaremos este sermão, diz que quando Jesus estava saindo do templo, verso 1, um dos seus discípulos lhe disse, mestre, que pedras, que construções. Irmãos, aquele templo era feito de mármore do melhor, talhado em ouro. Aquele templo era o símbolo, até mesmo do orgulho nacional judaico. Aquele lugar era um lugar belíssimo. Os discípulos estão dizendo, Senhor, este lugar é muito importante. Esse lugar é de fato um lugar que o Senhor deve estar. Mas Jesus olha para aquele discípulo e fala algo estarrecedor. Observe o verso 2. Mas Jesus respondeu, você está vendo estas grandes construções? A resposta, sim, mestre, eu que mostrei ao Senhor, inclusive, como elas são belas. Jesus sentencia, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Na última vez que Jesus olha para aquele templo, Jesus prepara os seus seguidores para a destruição que virá. Jesus não deixa a menor dúvida. Jesus sentencia aquele templo. Diz, acabou. Aquele templo não mais ficará erguido. E ao fazer isso, eu consigo imaginar a cara de espanto dos seus discípulos. Mestre, mas como pode ser isso? E o verso 3, Jesus ainda estava sentado no monte, no lugar alto, olhando para este templo. Pedro, Tiago, João e André perguntam em particular, Senhor, após aquela sentença, explique para nós uma coisa aqui. Já que não vai ficar pedra sobre pedra, já que tudo será destruído, explique-nos, quando vai acontecer essas coisas? Ou, que sinal, como diz o verso 4, que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? A resposta de Jesus é todo esse sermão que nós acabamos de ler. Ele tem um ponto inicial e um ponto final. Ele começa falando de sinais que já estão ali para eles presentes. Guerras, fomes, ódio, isso já era comum para eles. Claro, eles seriam agora alvo, eles seriam agora objeto deste ódio, dessa terrível perseguição. E Jesus está os encorajando, sim. Mas o ponto final que nós aqui lemos, é um ponto final cósmico, é um ponto final que, como diz aqui o verso de número 27,
diz que o Senhor, 26 e 27, então verá um filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Jesus parece responder algo muito mais além do que eles podem imaginar. E esse será o nosso objetivo durante essa série de sermões. Isso falou aos discípulos, com certeza. Isso os ajudou de forma grandiosa, sim. E também ajudará o seu povo ainda hoje. Portanto, do verso 1 ao verso 4, que nós temos uma sentença proferida. Vocês estão vendo essas grandes construções? Disse Jesus, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus não disse que o templo seria destruído parcialmente, ou que seria tomado uma parte. Jesus disse que ele será completamente destruído. Não apenas as suas construções, mas tudo o que estava ali sendo feito seria aniquilado. O que isso significa? Juízo. Deus trazendo juízo àquele lugar. Você lembra que quando Jesus entrou em Jerusalém, momentos antes dele proferir esse sermão, ele olhou para uma figueira, e nessa figueira ele não encontrou frutos. Você lembra disso? Marcos capítulo 11. E ele sentenciou aquela figueira da mesma forma. Ele disse, tu és agora amaldiçoada, não nasça fruto de ti. O que aconteceu no outro dia? Aquela figueira secou-se. Aquele que tem o poder de dizer isso da figueira, também tem poder de dizer isso do templo. Jesus olhou dentro do templo e disse, vocês estão fazendo da casa do Senhor este lugar terrível. Ou seja, agora, com essa sentença que Jesus diz, ele chega ao ponto alto da iniquidade daqueles homens. E a pergunta que podemos fazer, por que este templo é sentenciado? Primeiro, o abuso dos líderes, em usar o sistema sacrificial para obter lucro. Eles impediam gentios tementes ao Senhor de adentrarem o lugar comum para adorarem. Essa era uma das grandes denúncias de Jesus. Mas calme. Aqui em Marcos não registra. Mas em Mateus capítulo 23, Mateus registra um detalhe importante aqui. Ele disse que o Senhor fala aos fariseus, a esses líderes aqui do templo, que eles chegariam à medida da iniquidade dos pais deles. O que isso significa? Que eles suplantariam no quesito pecado a todos da sua geração. Como eles fizeram isso? Mataram o próprio Senhor do templo. Só a título de curiosidade, quando você termina Marcos 13, abre Marcos 14. Alguém pode ler, por gentileza, em voz alta, o verso 1 e o verso 2? Não é curioso? Após o sermão profético, o que Marcos registra agora? Qual é o intento? Jesus disse claramente, eu sou o Senhor, eu vim salvar vocês, eu sou o filho de Davi. E o que eles fizeram? Eles estão planejando, eles não apenas rejeitaram Cristo, mas estão confabulando para traí-lo e matá-lo. Você entende agora a sentença sobre o templo? Este templo não poderia ficar de pé. Em Marcos capítulo 14, verso 62,
Ele afirma, Jesus fala claramente no Sinédrio que ele é o Filho de Deus. O que aqueles homens fizeram? Rejeitaram. Não é à toa que Jesus disse claramente: esse templo acabará. E qual é a reação dos discípulos? Quando essas coisas acontecerão? Quando eles perguntam quando essas coisas acontecerão, eles têm em mente que a destruição do templo não é algo solitário. Outros eventos significativos estão juntos. E a segunda coisa que eles perguntam é: Senhor, mas que sinal? Que sinal haverá quando todos eles acontecerem, ou quando tudo isso se cumprir? Irmãos, havia uma convicção, isso aqui é muito importante você compreender. Havia uma convicção popular, nesse momento, de que, quando o templo fosse destruído, arruinado, o fim dos tempos havia chegado. Eles imaginavam, os discípulos, ao ouvirem isso de Jesus, estavam ouvindo assim: o fim de todas as coisas chegou. O Messias vai agora estabelecer o seu reino e ponto, chegou o dia do Senhor. Eles não estavam conseguindo entender como isso se daria, porque não parecia que Jesus era aquele militar, ou aquele rei que viria imponente e destruiria os romanos. Isso não entrou muito bem na cabeça deles. Por isso que Jesus responde com este sermão profético. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Quando falamos de profecia, nós temos uma ideia de que a profecia vai revelar algo do futuro que é análogo a algo do presente ou do passado. Vai acontecer assim, porque já aconteceu agora, ou aconteceu no passado. Em certo ponto isso é verdade, mas se você olhar com cuidado, isso não é sempre assim. A profecia, ela é distinta da história. Deixe-me te dar um exemplo. Jesus foi profetizado no Antigo Testamento? Foi, não foi? Como rei, como sacerdote, como profeta. Sim, nós encontramos Jesus sendo profetizado pelos profetas. Mas quando ele apareceu, quando ele realmente encarnou e se mostrou a todos, todos reconheceram o cumprimento daquela profecia? Não. Aí você pode me dizer: mas pastor, é porque eles não tinham olhos da fé. Eles não compreendiam. Verdade. Muitos não reconheceram Jesus Cristo, foram incrédulos, porque não conheciam as Escrituras, não conheciam o poder de Deus. Porém, lembra de João Batista? João Batista, quando foi preso, João Batista, aquele mesmo que pronunciou, que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que disse aos seus discípulos: a ele vocês devem seguir, eu sou apenas o anunciador do rei, eu não sou digno de desatar-lhe as alparcas. João Batista, quando foi preso, mandou os seus discípulos perguntarem: és tu mesmo o Messias? Você encontra isso em Mateus capítulo 11. És tu mesmo o Messias ou devemos esperar outro? A pergunta que lhe faço: João Batista não tinha fé? João Batista não conhecia? Não, meus irmãos. Esse é o aspecto profético. O aspecto profético, ele nos dá vislumbres, ele nos dá dicas, sinais. Ele não nos conta de fato como a coisa acontece, porque é muito grandioso. Jesus veio como rei, verdade, veio, mas um rei totalmente incomum. Um rei que não busca fama, um rei que serve. Jesus veio como um profeta? Sim, verdade, mas como a palavra de Deus encarnada. Que profeta do Antigo Testamento teria a ousadia de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus veio como sacerdote? Veio. Mas que sacerdote incomum.
ele era o sacerdote, mas também era a vítima. Ele era aquele que ia fazer o sacrifício, mas ele também era o sacrifício. Está compreendendo? A diferença da história e da profecia. Nós não podemos olhar a profecia como nós olhamos a história. A história se repete. Salomão já disse, não há nada de novo debaixo do sol. Mas quando estamos falando de profecia, meus irmãos, se prepare para aquilo que você não entende, não compreende, porque é muito além. E é necessário o Espírito Santo para trazer luz. Do contrário, nós continuaremos sendo cegos. Por isso Jesus falou em parábolas. Irmãos, Jesus responde à pergunta dos seus discípulos: quando e que sinais? Com o sermão profético. Por isso que eu desafio você a ler este sermão, a estudá-lo. E o que você vai encontrar no sermão que nós lemos? Hoje eu vou passar por cima, rapidamente. Não quero aqui falar tudo, pelo contrário, eu vou esmiuçar cada trecho durante os próximos sermões. Mas hoje podemos encontrar acontecimentos locais e acontecimentos mundiais aqui. Nós temos a destruição do templo, prenunciada por Jesus. Quem conhece de história sabe o que aconteceu no ano 70. No ano 70, o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu por completo. Se você quiser, Flávio Josefo tem um livro chamado História dos Hebreus e conta com detalhes como foi isso. Um momento terrível. Eu não tenho nem coragem de contar algumas das histórias que sei aqui no púlpito, de tão terríveis que eram. O que foi predito aconteceu na história. Jerusalém foi destruída. Você viu aqui que Jesus falou, quando acontecer isso, não volte nem para buscar a capa. Vocês que estiverem na Judéia, fujam. Não enfrentem, fujam. O Senhor está derramando o seu juízo. Acontecimentos locais, sim. Perseguição, sim. Os discípulos foram perseguidos. Jesus não estava mais entre eles, já estava assunto aos céus. Os discípulos foram perseguidos, foram traídos, foram levados às sinagogas, sim. Acontecimentos locais, acontecimentos também mundiais, o Evangelho, como diz o verso 10. É necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Jesus também, neste sermão, vai nos trazer acontecimentos mundiais. Meus irmãos, é isso que vamos encontrar no sermão. Também encontraremos acontecimentos cósmicos. Transformação do cosmo, do mundo atual, com a vinda do Filho do Homem. Observe o verso 24 ao verso 27. Mas naqueles dias, Jesus está falando do sermão profético, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ecoando isso daqui, Pedro, na sua segunda epístola, fala com os mesmos detalhes. Eu vou ler rapidamente, 2 Pedro capítulo 3, falando sobre a volta de Cristo. Ele diz assim: verso de número 11, não, verso 10.
Verso 10 diz assim: porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra, e as obras que nela existem, desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Irmãos, acontecimentos cósmicos acontecerão, mas observe, não apenas para se desfazer, mas eles serão agora transformados em novo céu e nova terra. Nós encontraremos também sinais. Encontraremos sinais no sermão profético. Nós temos no discurso profético de Jesus vários sinais que tiveram cumprimento inicial ali. Sim. Nós falaremos sobre as guerras, as perseguições, que ali, no primeiro século aconteceram. Já citamos aqui a destruição de Jerusalém, do templo no ano 70, o abominável da desolação. Discorreremos em detalhes no terceiro sermão sobre ele. Aconteceu pontualmente. Nós veremos também que estes sinais, eles também apontam para o último dia. Meus irmãos, nós temos pelo menos 3 categorias de sinais no sermão profético. A primeira categoria de sinal são sinais que chamamos de sinal de graça. Sinais que apontam para a graça de Deus. O verso 10 diz que o evangelho será pregado a todas as nações. Nada pode deter o evangelho. Isto é um sinal? Sim, o sinal do evangelho sendo pregado é sinal do próprio Senhor Jesus Cristo. É um sinal de graça. Mas também existe um sinal de oposição. Aqui fala de tribulação. Tempos difíceis de angústia. Jesus tira esse vocabulário do profeta Daniel. No capítulo 12, você vai ler sobre o fim dos tempos. E lá ele também fala de tempos, tribulação que nunca houve. Tribulação gigantesca. Está falando aqui de pais entregando seus próprios filhos para serem mortos. Que grande perseguição, que grande apostasia. E o que dizer dos falsos cristos, dos falsos profetas, daqueles que, como diz aqui o texto, irão operar sinais. Como diz o verso 22, surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos do Senhor. Sinais de oposição a Deus. E por último, sinais de juízo. Fome, guerra, pestes. Todos esses sinais nós encontramos aqui. Mas quais são as funções desses sinais? Pastor, tudo bem, mas para que eu preciso saber? Por que eu preciso entender esses sinais? Primeiro, eles caracterizam todo o período entre a primeira e a segunda vinda. Filhinhos, esta é a última hora. Quando lemos isso no apóstolo João, parece que a última hora se refere aos momentos finais da vinda de Cristo, não é isso? Então deixa eu viver minha vida, e quando eu estiver chegando no finalzinho, eu vou ficar ligado nos sinais. Quando eu estiver chegando no finalzinho ali, eu tomo uma posição. A última hora, os últimos dias, por mais que pareçam para nós um tempo breve antes da vinda, na Escritura,
mostra que é o tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda. Resumidamente, já temos 2000 anos de últimos dias. Já temos 2000 anos de última hora. E você pode dizer, mas pastor, isso não é muito tempo não, para dizer que é último dia e última hora? Não se esqueça do texto que nós lemos agora. Eu não li o texto, mas ele fala também. O apóstolo Pedro diz, não se esqueçam de uma coisa. Um dia para Deus é como? Você sabe de cor isso aí, né? Claro, é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Porque o objetivo do sinal, ele é, além de caracterizar o período, ele também convoca o povo de Deus à vigilância. Por isso que o Senhor nos deu sinais. O Senhor não nos deu sinais para que nós aguçemos a nossa curiosidade. Deixa eu saber quando que vai acontecer, pois quando acontecer, eu tomo uma decisão pessoal. Em certo sentido, você tem razão em pensar assim, porque o sinal exige uma decisão, o sinal exige uma posição, mas não seja tolo, não seja imprudente. O sinal não é para marcar tempos. Jesus já disse aqui no sermão, ele não sabe nem o dia nem a hora, só o Pai. Não fiquem preocupados com datações. Por fim, o sinal convoca o povo de Deus à vigilância. Observe o verso 23 do sermão. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. E o versículo 37, o que porém digo a vocês, digo a todos. Como termina o sermão? Vigiem. Vigiem. O sermão profético de Jesus não está aqui para dizer quando será, quando não será, mas ele tem um propósito, dizer sobre a vigilância. Irmãos, três maneiras que nós não devemos ver os sinais. E cuidado se você até hoje não viu dessa forma. Mas 3 maneiras que você não deve observar os sinais. Primeiro, achando que esses sinais só se referem ao tempo do fim. Não se refere a hoje, ao seu tempo. Isso é um grande equívoco. As palavras do Senhor não passarão. O Senhor não deu sinais apenas para o último instante, pois nós não sabemos quando será esse último instante. Então, os sinais se referem a todo o período. Segundo, e esse aqui eu acredito que seja um dos grandes erros que às vezes cometemos. Estes sinais não são eventos anormais ou espetaculares. Às vezes ficamos olhando sinais grandiosos, portentosos. Eu estou esperando a lua ficar vermelha, como sangue. Eu estou esperando alguma coisa que todo mundo verá. Deixa eu te contar uma coisa. Dentro do sermão, quem é que faz sinais prodigiosos e espetaculares? Você se lembra? Lê o verso 21. Verso 22. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios. São sinais portentosos. Com qual objetivo? O engano. Nós não devemos procurar sinais grandiosos, porque se os sinais são grandiosos, por que a vigilância? Imagine que amanhã o sol não apareça, alguém não verá? Todo mundo verá. Imagine que amanhã o governo diga, todo mundo agora vai botar um chipzinho na mão e na testa. Meu irmão, até quem nunca leu a Bíblia sabe disso. Fala, não, isso aí é a marca da besta, estou fora. Eu me lembro de um amigo que me ligou quando surgiu o Pix. Ele me ligou sério. Pastor Igor, eu sei que você lê a Bíblia, me ajuda. Pix é a marca da besta? Sério. Irmãos, nós às vezes estamos mirando na coisa errada. Observa, os sinais grandiosos querem tirar nossa atenção dos verdadeiros sinais. Daqueles que são de fato os sinais importantes.
E por último, os sinais não são marcadores de datas, de cronologia ou de tempo exato da volta de Cristo. Eu espero que até aqui você esteja percebendo a importância do sermão que estamos tratando. O meu objetivo com esse primeiro sermão, eu nem entrei no sermão ainda, é mostrar a nós a urgência e a importância do sermão profético e quais são os perigos da negligência. E por último, o que nós vamos aprender com este sinal, ou com este sermão, me perdoe, que o verdadeiro templo inaugura um novo templo. Mas Jesus não falou que vai destruir o templo? Verdade. Abra sua Bíblia, em João capítulo 2, verso 19. João capítulo 2 fala da purificação do templo, o que Marcos registra no capítulo 11 e 12. João, ele nos traz aqui uma palavra importante. João capítulo 2, verso 19. Verso 18. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas sobre a purificação do templo? Qual a resposta de Jesus? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu levantarei. Quem é que vai destruir o santuário? Jesus disse que ele vai destruir o santuário? Jesus disse que eles vão destruir. Mas o que ele fará? Reconstruirá em 3 dias. 46 anos demorou o santuário para ser reconstruído. O que Jesus estava dizendo com a profecia, com a sentença do velho templo, da velha maneira de cultuar, com a maneira corrompida, iníqua, ele estava dizendo: este tempo acabará, pois quando eu ressuscitar, o novo templo do Senhor será erguido, não feito por mãos humanas. E agora sim, todos poderão vir. Pessoas de toda tribo, língua e nação se encontrarão com Deus neste novo templo. A destruição e a ressurreição, a ascensão e a vinda de Cristo. Aqui estão o tempo que nós chamamos de últimos dias. Bom, aqui termino a primeira parte, a pergunta. Jesus está sentenciando o templo, sim, não ficará pedra sobre pedra. E o que isso tem de aplicação? Pastor, qual aplicação podemos fazer em nossas vidas sobre o que nós estudamos até agora, sobre o que lemos e falamos? Eu separei apenas uma aplicação, mas eu quero desenvolvê-la. A aplicação é simples. Se o antigo templo, corrompido, ineficiente, quando foi ajuizado, foi sentenciado por Deus, que certezas nós temos dessa verdade? O templo foi sentenciado. Aconteceu a profecia? Resposta: sim. O que aprendemos com isso? Quais são as certezas que nós temos em relação a isso? A primeira certeza que nós temos, que Deus é justo em aplicar a sua justiça. A primeira delas. O Senhor, Ele é justo, Ele é santo, e Ele aplicará no devido tempo a sua justiça. E eu quero lembrar a nós, o Senhor Jesus é o templo, que Ele disse que reconstruiria em 3 dias. Ele fez isso? Amém. Mas a palavra também nos chama: vós sois o templo do Espírito. Nós também somos chamados casa de Deus. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 17, o apóstolo fala que o juízo de Deus começa pela casa do Senhor. Meus irmãos, olhe para dentro de si agora. Se arrependa. O que aqueles escribas, fariseus deveriam ter feito,
ao ver o Senhor Jesus proclamando a verdade de quem Ele era, eles deveriam se arrepender. Pelo contrário, foram maquinar, confabular para matá-lo. Quando nós rejeitamos a Cristo, quando nós não reconhecemos quem Ele é, estamos nos unindo a estes homens maus. Não se esqueça, Deus é justo em aplicar a sua justiça. Segundo, Deus também é gracioso conosco ao aplicar a sua justiça, não em nós, mas em Cristo. O pecado que nós merecíamos, o mesmo apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 24, diz: Ele carregou sobre o seu corpo os nossos pecados, todos os seus pecados, os meus, foram carregados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ali o Pai agradou moê-lo, ali a justiça de Deus estava sendo satisfeita, ali o Filho estava recebendo em seu corpo o juízo como templo de Deus. Mas pelo pecado que Ele não cometeu, mas pelo pecado que nós cometemos. Que Deus gracioso é esse, que alegria nós temos. E eu digo, meus irmãos, não apenas isso, não apenas que Cristo levou sobre si como templo o juízo de Deus, mas que Ele também nos concedeu a sua justiça santa. Porque se o Senhor perdoasse os nossos pecados, nós seríamos de fato perdoados, mas funcionalmente permaneceríamos pecadores, pecaríamos amanhã. Mas Jesus não fez apenas isso. Jesus não apenas retirou a culpa, Jesus não apenas lançou fora, mas Jesus também nos deu a sua vida santa. Este mesmo apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 3, fala que nós recebemos todas as coisas para a virtude, a piedade e a santidade. Meus irmãos, a justiça de Cristo é dada a todo aquele que nele crê, para perdoar pecados e para receber agora um novo modo de viver, onde nós estamos agora dispostos até mesmo a sofrer as coisas, a perseverar sim, porque o que nos aguarda é novo céu e nova terra. Temos acesso ao novo templo, temos acesso a Cristo, temos para perdão, para a santidade e para a alegria. Neste assunto sobre o verdadeiro templo que é Cristo, eu não posso deixar de mencionar. Se eu tentasse explicar aqui, eu não conseguiria explicar, mas eu faço menção a Hebreus. Eu peço que você abra Hebreus capítulo 10. Eu espero que esse texto, com tudo o que falamos, seja como uma lâmpada para o seu entendimento. Hebreus capítulo 10. Diz assim, verso de número 3. Entretanto, nesses sacrifícios, ocorre recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O autor está falando sobre o antigo templo, os antigos sacrifícios. Observe o verso 5. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, isso aqui é Cristo falando: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer
como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, segundo o templo. Num segundo momento acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Observe o comentário do autor aos Hebreus. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ele remove o primeiro templo, que fazia sacrifício com bodes, com touros, que não era eficaz para o perdão de pecados, para estabelecer o seu sacrifício perfeito. Ele é o verdadeiro templo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados, falando do antigo templo. Jesus, porém, o novo templo, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta também dos seus pecados e de suas iniquidades, jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Não tem mais templo. Aquele templo acabou. O novo templo está de pé. O tabernáculo de Deus conosco. Cristo Jesus. Meus irmãos, que mensagem de graça nós encontramos em Cristo. Os escribas e os fariseus impediam os gentios de adentrarem aquele templo para obterem perdão. O nosso Senhor, sacerdote, o verdadeiro templo, nos conduz à sala do trono, ao trono da graça, que nós agora podemos entrar com ousadia, pelo novo e vivo caminho do seu sangue. Meus irmãos, não há barreiras, não há nada que nos impeça mais. Agora parece que o profeta Isaías, quando clama, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a branca neve, como a lã. Vinde, comprai de graça. Meus irmãos, é isso que Cristo tem para o seu povo, é perdão, é graça. Para aqueles que creem, Ele é o sacerdote, Ele é o templo. Para aqueles que não creem, Ele é o juízo de Deus, que julga com justiça, com retidão. O texto aqui diz que Ele está reinando, até que os inimigos sejam colocados por estrados dos seus pés. Só existem duas classes de pessoas: os amigos e os inimigos. Este é o nosso Senhor. Este é o nosso Cordeiro. Eu espero que esse sermão, essa série de sermões, possam nutrir a nossa esperança, na perseverança, na vigilância, para que o Senhor, quando voltar, nos encontre sóbrios, atentos, com nossas lamparinas acesas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde.